Graça e paz, amados, estamos de volta à nossa escola bíblica semanal, né? E estamos continuando o término da hermenêutica nossa, né? Então, estamos aplicando as regras que nós aprendemos durante esse mini curso de hermenêutica, que acompanhado com bibliologia. Amém? Deus abençoe tua vida. Hoje, nosso texto vai estar em João. Abre aí em João, capítulo 21, versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 17, onde diz assim, ó, essa regra que eu vou aplicar agora é: ouça a voz do autor. Conheça o autor, conheça quem você está lendo. Quando eu pego para aplicar aspectos gramaticais, eu preciso então aplicar de fato, correto? Se eu pego para saber um contexto de uma palavra, eu preciso também saber o que significa no grego também o contexto daquela palavra que está em volta dela, as palavras que estão em volta, amém? Para me dar uma clareza melhor. E eu saber como que é o estilo literário do autor, para mim conhecer como o autor escreve. Então vamos ler em João capítulo 21, verso 15 a 17, que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos aprender a ouvir a voz de João, a voz do autor, para saber uma questão importantíssima nesse texto. Bom, aqui João, ele usa duas palavras para amor: agapau, que significa o amor supremo e incondicional, e filéu, que é um amor inferior a esse amor sacrificial. Agapau é o amor sacrificial, aquele amor que a pessoa se dá sem receber nada em troca, dá a sua vida, ela se sacrifica por outra pessoa sem querer nada em troca. Esse é um amor incondicional, é o agapau, o amor supremo, o amor divino, o amor sacrificial. Filéu é um amor inferior do que esse, não é um amor sacrificial. Amém? Deu para catar? João utiliza dessas duas palavras nesse texto que nós lemos. Então, tem pessoas que dizem assim, que quando Jesus pergunta para Pedro se ele ama ele com amor incondicional, e Pedro responde que ama com amor inferior. E que isso que é o motivo de Pedro
entristecer, porque na última pergunta, Jesus pergunta, então você me ama com amor, com filho. Pedro, tu me amas? Aí ele usa a palavra filo, filéu. E Pedro responde, sim, Senhor, te amo, filéu. Né? Então, as pessoas fazem uma, uma pregação muito interessante sobre isso, né? Vamos supor, você que é pregador, você vê isso, você fica logo tentado a usar isso. Eu, quando vi isso, fiquei tentado a usar isso. É como se Jesus chegasse em Pedro e falava, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro respondesse, Senhor, tu sabes que eu te amo como irmão, não é incondicional. Aí Jesus fala de novo, Pedro, tu me amas incondicionalmente? E Pedro responde, Jesus, tu sabes que não, que eu te amo. É um amor inferior, não é incondicional, não é sacrificial. Aí pela terceira vez Jesus fala, Pedro, então você me amas com esse amor inferior? E aí Pedro fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo com esse amor inferior. Aí Jesus fala, então apacenta minha ovelha. E dizem que isso foi o motivo de Pedro entristecer. Né? Muito bonito entender assim, mas será que é isso mesmo que o texto está falando? Será que é isso que João quis transmitir para nós? Bom, vamos lá. Na terceira vez que Jesus pergunta, ele usa o filéu. E Pedro responde, filéu. Então você me ama com amor, não é com amor incondicional, né, Pedro? Você me ama com amor inferior. Pedro, sim, te amo com amor inferior. Primeiro, provavelmente Jesus e Pedro usavam um idioma aramaico para conversar. E isso que você tem que pôr em mente. Ele não usava o grego. Isso foi escrito em grego. Mas quando estavam lá na região, os judeus tudo junto, entre eles conversavam em aramaico. Muito das mensagens de Jesus, ou quase todas, foi falado em aramaico. Não quer dizer que Jesus não sabia o grego e que os discípulos também não sabiam o grego, porque naquela época muita gente, o mundo se transitava. Mas ali a chance deles ter conversado em grego essa passagem é muito baixa, porque Jesus ressuscita e vem até Pedro. E ali só estavam os discípulos e Jesus, só tinham judeus. Então eles tiveram esse diálogo, põe em mente, eles tiveram esse diálogo em aramaico, não foi em grego, foi escrito em grego, mas eles conversaram em aramaico, pois era a língua comum deles na época. Como João vê as diferenças entre agapau e filéu? Então, você pode me perguntar. João entende que são diferentes? É isso que nós temos que perguntar. Será que filéu e agapau para João é diferente? João 5,20. Abre aí na sua Bíblia. O mesmo autor. João 5,20. João 5,20 diz assim, ó. Porque o pai ama ao filho, e lhe mostra tudo o que faz. Correto? 5,20. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Qual que é o ponto nosso aqui? O ponto nosso, porque o pai ama o filho. Essa palavra ama, do pai com o filho, em João 5,20 é filéu. Aí começa a abrir nossa mente um pouco, porque eu faço uma pergunta para você: será que o pai ama o filho com um amor inferior, ou o pai ama o filho com um amor incondicional? É óbvia a resposta. O pai ama o filho incondicionalmente. O filho ama o pai incondicionalmente. Ainda mais tratando do pai e o filho. Deus Pai, Deus Filho. É incondicional essa condição de amor entre eles. Não tem essa distinção de filial. O pai nunca ia olhar para Jesus e falar assim, ó, eu te amo com amor inferior. Então nós começamos a abrir a mente assim de como João
tinha o costume de escrever. Né? Entender a voz de João é saber que ele gosta de usar sinônimos alternados. No diálogo de Jesus e Pedro, o que nós vimos? No verso 15, Jesus usa bosco, que significa apacentar. Quando ele fala apacenta minhas ovelhas, correto? Para apacentar, ele usa o verbo bosco, no versículo 15, na mesma situação que nós estamos lendo aqui. No versículo 16, ele usa poimaino, que também significa apacentar. Você vê que ele mudou, ele usa sinônimos alternados para dizer a mesma coisa. No verso 15, para apacentar, ele usa bosco. No verso 16, para apacentar, ele usa poimaino. No verso 17, ele volta a usar bosco para apacentar. Então, a mesma palavra em português, apacentar, ele usa duas palavras diferentes também. Então, nós começamos a entender a mente de João, como João escrevia, né? Como ele era para escrever. Isso é escutar a voz do autor. No verso 15, para vocês terem uma base, ele usa a palavra arnion para cordeiro, né? Apacenta meus cordeiros, correto? No verso 15, ele usa a palavra arnion para cordeiro. No verso 16 e 17, ele usa a palavra probaton, que também significa cordeiro. Então, nós vemos que João tem um padrão de escrita que ele gosta de usar sinônimos alternados que significam a mesma coisa. Né? E sabendo que esse diálogo foi em aramaico, João que escreveu em grego. Amém? No verso 15, ó, para vocês verem. No verso 15 e 16, aparece ioda, que significa saber. No verso 17, usa gnosco para saber. Então nós começamos a perceber que João tem esse estilo literário de usar vários sinônimos alternados. Vamos supor, no capítulo 21 de João, João usa duas palavras distintas para peixe. Lá no capítulo 21, no mesmo capítulo, ele vai falar sobre peixe, ele usa duas palavras distintas. Ishitz, né? Se eu não subpronunciar direito, me perdoa. No verso 6 e 8 e 11. E opsarion, no verso 9, 10 e 13, que também significa peixe. Então, nós vemos no capítulo 21, ele usando da mesma forma de escrita, usando vários sinônimos diferentes para dizer a mesma coisa. João gosta de usar termos diferentes com o mesmo significado. Isso faz parte da escrita de João. Né? João tem esse estilo. E isso é ouvir a voz do autor. Nós conhecer o estilo da escritura. Né? Que nem a pessoa que prega sobre o amor de Deus, né? Aqui, no diálogo entre Jesus e Pedro, tu me amas e tu me amas, e usa o termo grego, ela precisa também entender a escrita, já que vai usar assim, amém? É isso que dá a importância de nós ouvirmos a voz, conhecermos o João, como que é o escritor João, ouvir a voz do autor. Vocês lembram dessa regra? Estou aplicando ela neste texto. Então, por que Pedro entristece, irmão? Pedro fica triste por se lembrar daquela situação catastrófica, falando assim, que aconteceu com ele. Pois ele nega Jesus 3 vezes. 3 vezes ele nega Jesus. E as pessoas olham para Pedro e falam para ele, você se veste como ele, né? Você fala como ele. Ele, não conheço, nunca o vi. Ele nega Jesus 3 vezes. E quando Jesus ressuscita e vem até ele, Jesus pergunta essas 3 vezes, logo vem à memória de Pedro aquela situação de ter negado Jesus 3 vezes. E agora, por 3 vezes,
ele dizendo que ama Jesus, Jesus faz ele recordar de seu pecado. E isso traz arrependimento no coração de Pedro. E esse arrependimento que gerou essa tristeza no coração de Pedro. Então ali Jesus não estava falando me amas incondicionalmente e Pedro respondendo eu te amo como amigo. Não, era só me amas mesmo. E a intenção de Cristo ali era lembrar a Pedro que o que ele tinha feito, que ele tinha negado Jesus 3 vezes. E como o pecado tem nome, Pedro lembrou exatamente desse pecado, se arrependeu e com os olhos cheios de lágrimas ele olhou para Jesus e falou: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Foi isso que aconteceu naquele diálogo entre Jesus e Pedro. Você vê a importância de nós escutarmos a voz do autor e ter uma mensagem mais clara da Bíblia? Que Deus abençoe você, sua família. Essa foi a segunda essa foi a segunda aula de aplicação das regras da hermenêutica e hoje nós aplicamos a regra escute a voz do autor, conheça a forma do autor escrever. Amém? Como falei na última aula, não passe rapidamente diante da Escritura. Perca seu tempo com ela. Não seja como aqueles homens que olhavam por um espelho e passavam rapidamente por aquele espelho e não se davam a aprender de fato das Escrituras para poder aplicar em sua vida. Como nós vimos na última aula, percebemos que eram homens que passaram a vida toda na igreja. E naquele último dia, Jesus falou: aparta de mim que eu não vos conheço. Né? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.